E foi o termo dos filhos de Efraim pelas suas famílias, e a sua processão para a sua nascente, Atarô, Adar, até Bet-Horon, a alta, e os seus confins saem ao mar. Estado do Rio Grande do Sul, Câmara Municipal de Capão da Canoa, sessão ordinária da Câmara de Vereadores, presidente vereador Joel Matos Novasco, secretário vereador Valmarino Machado. Aos 10 dias do mês de novembro do ano de 2016, às 19 horas e 30 minutos, na sala de sessão Manuel Fernando da Silveira, da Câmara Municipal de Capão da Canoa. Foi dado início nesse trabalho da sessão ordinária, conforme dispõe o artigo 15 da Lei Orgânica Municipal. O senhor presidente, ao verificar o livro de presença, constatou que estavam todos presentes e foi aberta a sessão. O senhor secretário vereador Valmarino Machado procedeu à leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e logo após a leitura da ata de folhas 36 e 34 da sessão ordinária anterior. O senhor presidente colocou em discussão, ninguém o fez e em votação foi aprovado por unanimidade. O vereador Luciano Flores solicitou ao plenário a sua dispensa da sessão ordinária do dia 21 de novembro do corrente. O senhor presidente colocou em discussão, ninguém o fez e em votação foi aprovado por unanimidade. Expediente. Leitura do projeto de emenda 04/2016 ao substitutivo projeto de lei 035/2016. Em continuidade, o vereador Sérgio Oliveira fez a proposição para que o projeto de emenda 04/2016 entrasse na ordem do dia, em regime de urgência. Na sequência, o vereador Valmarino Machado pediu vistas ao projeto de emenda 04/2016. O senhor presidente colocou em discussão, fizeram uso da tribuna os vereadores Valmarino Machado, Sérgio Oliveira, Flávio Lara, Pedro Dornelles e Joel Matos Novasco. Em votação foi aprovado por maioria o pedido de vistas, com os votos favoráveis do vereador Ademar Duarte, Núbia do Posto, Pedro Dornelles, Luciano Flores, Suzy Pereira, e os votos contrários do vereador Flávio Lara, Sérgio Oliveira, Dilceu Lopes e Otávio Teixeira. Sendo a matéria retirada da pauta de votação, o senhor presidente, ao analisar o livro de oradores, constatou que não havia oradores inscritos. No espaço das lideranças de bancada, ninguém o fez em ordem do dia. O vereador Otávio Teixeira fez a proposição para que fosse lido somente a ementa e o parecer jurídico e o parecer das comissões do projeto em pauta de votação. O senhor presidente colocou em discussão, ninguém o fez, e em votação foi aprovado por unanimidade. Leitura substitutiva do projeto de lei 035/2016, LDO. O senhor presidente colocou em discussão, ninguém o fez, e em votação foi aprovado por unanimidade. Sem mais nenhum assunto a tratar, o senhor presidente encerrou a presente sessão na forma regimental às 17 horas e 52 minutos, e que, para constar flagrada a presente ata, eu, secretário, subscrevo juntamente com o senhor presidente. Vereador Valmarino Machado, secretário, e vereador Joel Matos Novasco, presidente. Está em discussão a ata do 10 dias do mês de novembro do ano de 2016. Só dizendo que eu havia pedido a minha dispensa, mas eu consegui dar conta do compromisso e daí me fazer presente hoje na sessão, senhor presidente. Pois não. Fica registrado. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores que concordar, permaneça como estão. Está aprovado por unanimidade. Projeto de emenda 005/2016, de autoria da Comissão de Finanças e Orçamento. Altera a redação do parágrafo 2º do artigo 4º, parágrafo 1º e 2º do artigo 7º do projeto de lei 040/2016. Artigo 1º. Altera a redação do parágrafo 2º do artigo 4 do projeto de lei 040, que passa a ter a seguinte redação. Parágrafo 2º. Não se efetivando até o dia 31 de 10 de 2017 os riscos fiscais relacionados e passivos contingentes a que se destina a reserva de contingência definida no artigo 4º, parágrafo 3º da Lei Complementar 101/2000. Os valores ali definidos poderão ser utilizados pelo chefe do Poder Executivo como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais. Artigo 2º. Altera a redação do parágrafo 1º e 2º do artigo 7º do projeto de lei 040/2016, que passa a ter a seguinte redação. Parágrafo 1º. 5% da receita efetiva da administração direta, inclusive a previsão adicional, reestimada exclusivamente para as despesas com pessoal civil, compreendendo os valores relativos à remuneração dos encargos. Parágrafo 2º. 1% da receita efetiva, inclusive previsão adicional, na reestimativa para as demais despesas. Artigo 3º. Esta emenda entra em vigor na data da sua publicação.
Capão da Canoa, 5 de novembro de 2016, Gabinete da Comissão de Finanças e Orçamento. Assinou essa emenda, senhor presidente, vereador Sérgio Oliveira, presidente, e vereador Otávio Teixeira, suplente. Exposição de motivos. O presente projeto de emenda se faz necessário para adequar o projeto de lei 040/2016 à realidade política que se impõe, uma vez que a autorização para a suplementação de recursos é uma prerrogativa do Poder Legislativo. Quando reserva de contingência, optamos para preservar o parágrafo 2º do artigo 4º das previsões orçamentárias nos anos anteriores. Diante do exposto, envio o presente projeto de emenda para que seja apreciado por esta colenda Câmara. Sala de Sessão Manuel Fernando da Silveira, Capão da Canoa, 5 de novembro de 2016. Projeto de Lei Complementar 007/2016, que altera o quadro de usos por zona no anexo 3 da Lei Complementar Municipal 003 de 16 de outubro de 2004 para crescer a zona 18 e zona IZ18. Parágrafo 1º. Artigo 1º. Fica acrescido do quadro de usos por zona de anexo 3 da Lei Complementar Municipal 003 de 16 de outubro de 2004. A zona 18, Z18, que permite os grupos de atividades: 1. Habitação, 3. Comércio e varejistas, e 8. Serviços. Artigo 2º. Quadro de uso por zona de anexo 3 da Lei Complementar Municipal 003 de 16 de outubro de 2004, que passa a ter a seguinte redação no quadro, conforme quadro anexo. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal, Valdomiro de Matos Novasco, Prefeito Municipal. Exposição de motivos. O presente projeto de lei complementar busca a competente autorização legislativa para que o município de Capão da Canoa possa alterar o quadro de usos por zonas, o anexo 3, de que trata o artigo 4º da Lei Complementar Municipal 003 de 16 de outubro de 2004, que institui o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Ambiental no município de Capão da Canoa, para crescer a zona 18, Z18, a qual permitirá os grupos de atividades: 1. Habitação, 3. Comércio varejista, 8. Serviços. O município pretende aplicar na zona 18, Z18, os lotes de 3 a 32 no setor comercial 2 do loteamento fechado Condado de Capão, imóveis de propriedade da empresa Pré-Mar Empreendimentos Imobiliários Limitada. Quando da aprovação pelo município do loteamento fechado Condado de Capão, ato administrativo que remonta o ano de 2005, foram destinados aos lotes do setor comercial 2, localizados na parte externa do muro perimetral, os usos comercial e serviço industrial. Entretanto, atualmente a vocação social e econômica da região do entorno do condomínio Condado de Capão é predominante para que os usos comercial e serviços e residencial. Por esta razão, a administração municipal entende que não se justifica a manutenção do uso industrial para os lotes do setor comercial 2, razão pela qual, após o entendimento com proprietária dos imóveis, pretende alterar o zoneamento desses imóveis, fazendo incidir sobre os mesmos as zonas 18 e 18. Diante do exposto, envio o presente projeto de lei para complementar para que seja apreciado por esta colenda Câmara, com a finalidade de ser aprovado. Capão da Canoa, 9 de novembro de 2016, Valdomiro de Matos Novasco, Prefeito Municipal.
Mensagem retificativa 004/2016 ao projeto de lei 037/2016. Valdomiro de Matos Novasco, prefeito municipal em exercício de Capão da Canoa, dirige-se a essa Câmara a fim de apresentar mensagem retificativa ao projeto de lei 037/2016, para alterar a emenda do artigo 1º, que passa a vigorar com as seguintes redações: altera o item 4.3.2 do artigo 2º da Lei Municipal 2090, de 15 de janeiro de 2005. Artigo 1º. Fica alterado o item 4.3.2 do artigo 2º da Lei Municipal 2090, de 15 de janeiro de 2005, que passa a ter a seguinte redação: artigo 2º. 4.3.2. Setor da fiscalização. Cargo, função fiscal, quantidade 9, padrão fiscal, nível salarial 30. Isto posto, reitera esta colenda da Câmara Municipal a solicitação para que aprecie o projeto de lei 037/2016, considerando o presente mensagem retificativa, na forma do artigo 17 da Lei Orgânica do Município. Capão da Canoa, 8 de novembro de 2016, Valdomiro de Matos Novasco, prefeito municipal. Projeto de lei 043/2016, que revoga a Lei Municipal 2740, de 21 de outubro de 2010. Artigo 1º. Fica revogada a Lei Municipal 2740, de 21 de outubro de 2010. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal, Valdomiro de Matos Novasco, Prefeito Municipal. Exposição de motivos. O presente projeto de lei visa revogar a Lei Municipal 2740, de 21 de outubro de 2010, tendo em vista a extinção do Clube de Mães Esperanças de Curumim, o qual está repassando ao município de Capão da Canoa 2 propriedades registradas em nome do Clube de Mães. Acrescenta-se que o imóvel está sendo utilizado pelo município como sede da subprefeitura de Curumim. Após revogada a lei, será dado continuidade ao processo de regularização do imóvel em favor do patrimônio público. Diante do exposto, envio o presente projeto de lei para que seja apreciado por esta colenda Câmara. Capão da Canoa, 10 de agosto de 2016, Valdomiro de Matos Novasco, prefeito municipal. Projeto de lei 042/2016, que dispõe sobre o Sistema Único de Assistência Social no município de Capão da Canoa, Rio Grande do Sul, e da outras providências. Artigo 1º. Assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, é política de seguridade social não contributiva, que prevê os mínimos sociais realizada através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e sociedade, para garantir o atendimento às necessidades básicas. Artigo 2º. A política de assistência social no município de Capão da Canoa tem por objetivos: 1. A proteção social, que visa a garantia de vida, a redução de danos e prevenção na incidência de riscos, especialmente a proteção à família e maternidade, à infância, à adolescência e à velhice. B. Amparo às crianças e adolescentes carentes. C. Promoção da integração no mercado de trabalho. D. Habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária. 2. A vigilância social assistencial, que visa analisar territorialmente a capacidade protetiva das famílias e nela com ocorrência da vulnerabilidade, das ameaças de vitimizações e danos. 3. A defesa dos direitos, que visa garantir o pleno acesso aos direitos no conjunto das previsões socioassistenciais. 4. Participação da população por meio de organizações representativas na formulação da política no controle de ações em todos os níveis. 5. Primazia da responsabilidade de onde o político na condução de política assistencial social em cada esfera do governo. 6.
centralidade na família para a concepção e implementação dos benefícios, serviços e programas e projetos tendo como base o território. Parágrafo único. Para o enfrentamento da pobreza e assistência social, realiza-se na forma integrada as políticas setoriais visando universalizar e a proteção social, atender às contingências sociais. Capítulo 2 dos princípios e das diretrizes, seção 1 dos princípios. Artigo 3º. A política pública assistencial social rege-se pelos seguintes princípios. 1. Universidades, todos têm o direito à proteção socioassistencial prestada a quem dela necessitar com respeito e dignidade à autonomia do cidadão, sem discriminação a qualquer espécie ou comprovação vexatória da sua condição. 2. Gratuidade e assistência social deve ser prestada sem exigência de contribuição ou contrapartida. 3. Integralidade de proteção social, oferta de previsões e sua completude por meio de conjunto articulado dos serviços e programas, projetos e benefícios socioassistenciais. 4. Intersetorialidade, integração e articulação da rede socioassistencial com as demais políticas e órgãos setoriais na defesa dos direitos e sistema de justiça. 5º, equidade, respeito e diversidades regionais, culturais, socioeconômicas, políticas e territoriais, priorizando aqueles que estiverem em situação de vulnerabilidade, o risco pessoal e social. 6º, supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as exigências da rentabilidade econômica. 7º, universalização dos direitos sociais a fim de tornar o destinatário da ação assistencial alcançável pelas demais políticas públicas. 8º, respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e seu direito de benefícios e serviços de qualidade, bem como a convivência familiar e comunitária, vedando-se a qualquer comprovação vexatória da necessidade. 9º, igualdade dos direitos e acesso ao atendimento sem a discriminação a qualquer natureza, garantindo-se a equivalência da população urbanas e rurais. 10º, divulgação ampla dos benefícios, serviços, programas e projetos socioassistenciais, bem como recursos oferecidos pelo poder público e critérios para sua concessão. Seção 2 das diretrizes. Artigo 4. A organização da assistência social no município deverá ter as seguintes diretrizes. 1. Primária da responsabilidade do Estado da condução política assistencial social em cada esfera do governo. 2. Descentralização política administrativa e comando único de cada esfera de gestão. 3. Com financiamento partilhado dos entes federados. 4. Matricialidade sócio-familiar. 5. Territorialização. 6º, fortalecimento da relação democrática entre os Estados e sociedade civil. 7º, participação popular do controle social por meio de organizações representativas na formulação de políticas de controle nas ações em todos os níveis. Capítulo 3, da gestão e organização da política municipal e assistência social, seção 1 da gestão. Artigo 5º, a gestão das ações na área assistencial social é organizada sob a forma de sistema descentralizado participativo, denominado Sistema Único de Assistência Social, SUAS, conforme estabelece a Lei Federal 8.742, de 7 de dezembro de 1993, cujas normas gerais de coordenação são de competência da União. Parágrafo único. A SUAS é integrado pelos entes federativos, pelos respectivos conselhos de assistência social e pelas entidades. É a organização da assistência social abrangida pela Lei Federal 8.742 de 1993. Artigo 6º. O município de Capão do Canoa atuará na forma articulada com as esferas federal e estadual, observadas as normas gerais do SUAS, cabendo-lhe coordenar e executar os serviços, programas, projetos de benefícios socioassistenciais em seu âmbito. Artigo 7º.
o órgão gestor da política assistencial social no município de Capão da Canoa e a Secretaria da Assistência e Inclusão Social, SAIS. Seção 2 da organização. Artigo 8º. O Sistema Único de Assistência Social no âmbito do município de Capão da Canoa organiza-se pelos seguintes tipos de proteção. 1. Proteção básica ao conjunto de serviços e programas, projetos e benefícios da assistência social que visa prevenir situações de vulnerabilidade e risco social por meio de aquisições e do desenvolvimento, potencialidades e fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. 2. Proteção social especial em conjunto de serviços, programas e projetos tem como objetivo contribuir para a reconstrução de vínculos familiares e comunitários, a defesa do direito e fortalecimento das potencialidades e aquisições da proteção das famílias e indivíduos para o enfrentamento das situações de violação de direitos. Artigo 9º. A proteção social básica compõe-se principalmente dos seguintes serviços sócios assistenciais nos termos da tipificação nacional dos serviços sócios assistentes sociais, sem prejuízo e outros que vierem a ser instituídos. 1. Serviço de proteção e atendimento integral à família PAIF. 2. Serviço de convivência e fortalecimento dos vínculos, SCFV. 3. Serviço de proteção básica no domicílio para pessoas com deficiências e idosas. O PAIF deve ser ofertado exclusivamente no Centro de Referência de Assistência Social, CRAS. Parágrafo 2º. Os serviços socioassistentes sociais de proteção social básica poderão ser executados pelas equipes volantes. Artigo 10º. Proteção Social Especial ofertará principalmente os seguintes serviços socioassistenciais nos termos da tipificação nacional dos serviços socioassistenciais, sem prejuízo a outros que vierem a ser instituídos. 1. Proteção social em média complexidade. A. Serviço de proteção e atendimento especializado a famílias e indivíduos. B. Serviço especializado à abordagem social. C. Serviço de proteção social adolescente em cumprimento da medida socioeducativa de liberdade assistida da prestação de serviços à comunidade. D. Serviço de proteção social especial para pessoas com deficiência, idosas e suas famílias. E. Serviço especializado para pessoas em situação de rua. 2. Proteção social especial para alta complexidade. A. Serviço de acolhimento institucional. B. Serviço de acolhimento em república. C. Serviço de acolhimento em família acolhedora. D. Serviço de proteção a situações de calamidades públicas e emergenciais. Parágrafo único. O PAIF deve ser ofertado exclusivamente no Centro de Referência Especializado na Assistência Social, CRAS. Artigo 11. As proteções sociais básicas especiais serão ofertadas pela rede socioassistencial na forma integrada diretamente pelos entes públicos e pelas entidades da organização social vinculadas às suas, respeitando as especificidades de cada serviço, programa e projeto socioassistencial. Parágrafo 1º. Considera-se que a rede socioassistencial, o conjunto integrado de ofertas de serviços de programas, projetos e benefícios da assistência social mediante articulação entre todas as unidades do SUAS. Parágrafo 2º. A vinculação do SUAS é o recolhimento pela União, em colaboração com o município, de que a entidade social integra a rede socioassistencial. Artigo 12. As entidades públicas estatais instituídas no âmbito de SUAS integram a estrutura administrativa no município de Capão da Canoa, quais sejam CRAS e CREAS. Parágrafo único. As instalações das entidades públicas estatais devem ser compatíveis com os serviços neles ofertados, observando as normas gerais. Artigo 13. As proteções sociais básicas especiais serão ofertadas principalmente no Centro de Referência Assistência Social, CRAS, e no Centro de Referência Especializado de Assistência Social, CREAS, respectivamente pelas entidades e organizações assistencial e social.
Parágrafo 1º. O CRAS é a unidade pública municipal de base territorial, localizada em áreas com maiores índices de vulnerabilidade e o risco social, destinada à articulação do serviço socioassistencial no seu território e abrangência da prestação de serviços, programas e projetos socioassistenciais de proteção social básica às famílias. Parágrafo 2º. O CREAS é a unidade pública de abrangência municipal ou regional destinada à prestação de serviços a indivíduos e famílias que se encontram em situação de risco pessoal ou social, por violação dos direitos de contingência que demandam intervenções especializadas da proteção social especial. Parágrafo 3º. O CRAS e o CREAS são unidades públicas estatais instituídas no âmbito de suas, que possuem interface com as demais políticas públicas e articulam, coordenam e enfrentam os serviços, programas, projetos e benefícios da assistência social. Artigo 14. A implantação das unidades de CRAS e CREAS deve-se observar as diretrizes da 1. Territorialização à oferta capitalizada dos serviços em áreas de abrangência definidas baseada na lógica da proximidade do cotidiano da vida dos cidadãos, respeitando as entidades dos territórios locais e considerando as questões relativas às dinâmicas sociais, distâncias percorridas e fluxos de transportes, com o intuito de potencializar o caráter preventivo, educativo e protetivo das ações em todo o município, mantendo simultaneamente o ênfase e a prioridade dos territórios de maior vulnerabilidade e risco social. Universalização a fim de que proteção social básica na proteção social especial sejam asseguradas na totalidade dos territórios do município e com a capacidade de atendimento compatível com o volume das necessidades da população. Artigo 15. As ofertas socioassistenciais nas unidades públicas pressupõem a constituição de equipe de referência da forma de resoluções 269, de 13 de dezembro de 2006, e 17 de 20 de julho de 2011 e a 9 de 25 de abril de 2014 do CNAS. Parágrafo único. O diagnóstico socioterritorial e dos dados da vigilância socioassistencial são fundamentais para a definição da forma oferta da proteção social básica e especial. Artigo 16. As suas afiançam os seguintes seguranças, observando as normas gerais. 1. Acolhida. 2. Renda. 3. Convívio e vivência familiar, comunitária e social. 4. Desenvolvimento de autonomia. Seção 3 das responsabilidades. Artigo 17. Compete o município de Capão do Canoa, por meio da Secretaria de Assistência e Inclusão Social, SAIS, é grande. Falta tudo aqui, ó. Tá aqui para baixo. Confirmar o aprimoramento da gestão dos serviços, programas, projetos e benefícios eventuais de assistência social no âmbito local. 11º. Confirmar o conjunto da esfera federal e estadual a política nacional de educação permanente com base nos princípios da norma operacional básica de recursos humanos do SUAS, NOB-RH/SUAS, coordenando-se e executando-se no seu âmbito. 12º. Realizar o monitoramento e avaliação de políticas de assistência social no seu âmbito. 13º. Realizar a gestão local em benefício de prestação continuada, BPC, garantindo aos seus beneficiários e famílias acesso aos serviços, programas e projetos de rede socioassistencial. 14º. Realizar em conjunto com o Conselho de Assistência Social e Conferência de Assistência Social. 15º. Gerir de forma integrada os programas, projetos, serviços e benefícios socioassistenciais. 16º. Gerir o Fundo Municipal de Assistência Social. 17º. Gerir no âmbito municipal o cadastro único dos programas sociais do Governo Federal e o programa Bolsa Família nos termos parágrafo 1º do artigo 8º da Lei 10.836, 2004.
Oitavo, organizar a oferta de serviço de forma territorializada nas áreas de maior vulnerabilidade e risco de acordo com o diagnóstico socioterritorial. 19º, organizar e monitorar a rede de serviços de proteção social básica especial, articulando as ofertas. 20º, organizar e coordenar SOAS em seu âmbito, observando as deliberações e pactuações de suas respectivas instâncias, normatizando e regulando a política de assistência social em seu âmbito, em consonância com as normas gerais da União. 21º, elaborar a proposta orçamentária de assistência social do município, assegurando os recursos do Tesouro Municipal. 22º, elaborar e submeter ao Conselho Municipal de Assistência Social anualmente a proposta orçamentária de recursos do Fundo Municipal de Assistência Social. 13º, elaborar e cumprir o plano de providência no caso de dependência e irregularidades do município junto ao SOAS, aprovado pelo Conselho Municipal de Assistência Social, pactuando-se com o CIB. 24º, elaborar e executar o pacto de aprimoramento com o SOAS, implementando-se no âmbito municipal. 22º, elaborar e executar a política de recursos humanos de acordo com o NOBR-RH-SOAS. 22º, elaborar o Plano Municipal de Assistência Social a partir da responsabilidade de seus respectivos estágios no planejamento da gestão do SOAS e as suas qualificações do serviço conforme patamares e diretrizes pactuadas na instância de pactuação e negociação do SOAS. 27º, elaborar e expedir atos normativos necessários à gestão do FMAS de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Municipal de Assistência Social. 28º, elaborar e aprimorar equipamentos e serviços socioassistenciais observando os indicadores de monitoramento e avaliação pactuados. 29º, elaborar, alimentar e manter atualizados, implantar os centros OS. 30º, implantar sistema de cadastro nacional em entidade de assistência social, do que trata o inciso 9 do artigo 19 da Lei Federal, número 8.742 de 1993. 31º, implantar o conjunto de aplicativo do Sistema de Informação do Sistema Único de Assistência Social, da rede do SOS, que é o Sistema Único de Assistência Social. 32º, garantir a infraestrutura necessária ao funcionamento dos respectivos Conselhos Municipais de Assistência Social, garantindo recursos materiais, humanos e financeiros, inclusive com despesas referentes às passagens, translados diárias de conselheiros representantes do governo da sociedade civil, bem como ressarcimento de despesas de delegados eleitos na Conferência Municipal de Assistência Social, quando em representação junto à Conferência Estadual de Assistência Social, quando estiver no exercício de suas atribuições. 33º, garantir a elaboração de peças orçamentárias, esteja de acordo com o plano plurianual por plano de assistência social, dos compromissos assumidos no Pacto de Aprimoramento do SOAS. 34º, garantir a integridade e proteção socioassistencial à população, primado pela qualificação do serviço do SOAS, exercendo suas responsabilidades de forma compartilhada pela União, Estado, Distrito Federal e Município. 35º, garantir a capacitação para gestores, trabalhadores, dirigentes de entidades, organizações, usuários, conselheiros de assistência social, além de desenvolver, participar, apoiar a realização de estudos, pesquisas e diagnósticos relacionados à política de assistência social, fecha para fundamentar a análise de situação de vulnerabilidade e risco dos territórios e equacionamento de ofertas de serviço em conformidade com a tipificação nacional. 26º, garantir o comando único das ações do SOS pelo órgão gestor da política de assistência social, conforme preconiza o LOAS. 27º, definir o fluxo de referências contra referência do atendimento nos serviços socioassistenciais com respeito à diversidade de todas as suas formas. 28º, definir indicadores necessários do processo de acompanhamento, monitoramento e avaliação e observação de suas competências. 29º, implementar os protocolos de pactuação da CIT. 40º, implementar a gestão do trabalho e educação permanente. 41º, promover a integração da política municipal de assistência social com outro sistema público que prefaz a interface do SOS. 42º, promover a articulação intersetorial do SOS com demais políticas públicas e sistema de garantia do direito do sistema de justiça. 43º, promover participação da sociedade, especialmente dos usuários, na elaboração da política de assistência social. 44º, assumir atribuições que lhe couber no processo de municipalização do serviço de proteção social básica. 45º, participar de mecanismos formais de cooperação intergovernamental que realize técnica e financeiramente os serviços definidos e competência na gestão do
acompanhamento a ser pactuada no CIB. 46º, prestar informações que subsidiem o acompanhamento estadual e federal da gestão municipal. 47º, zelar pela execução direta ou indireta de recursos transferidos pela União e pelos estados ao município, inclusive no que tange à prestação de contas. 48º, assessorar as entidades e organizações de assistência social visando a adequação dos seus serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais às normas do SOS, viabilizando estratégia e mecanismos da organização para aferir pertencimento à rede socioassistencial em âmbito local do serviço, programas, projetos e benefícios socioassistenciais ofertados pelas entidades, organizações de assistência social de acordo com as normativas federais. 49º, acompanhar a execução de parcerias firmadas entre municípios, entidades, organizações e assistenciais sociais, promover a avaliação das prestações de contas. 50. Normatizar no âmbito social o financiamento integral de serviços, programas, projetos e benefícios de assistência social ofertados pelas entidades e organizações vinculadas ao SOS, conforme o parágrafo 3º do artigo 6º-B da Lei Federal nº 8742 de 1993 e a sua regulamentação no âmbito federal. 51. Aferir padrões de qualidade de atendimento a partir de indicadores de campanha definidos pelo respectivo Conselho Municipal de Assistência Social para a qualificação de serviços e benefícios de consonância com suas normas gerais. 52. Encaminhar para a apreciação do Conselho Municipal de Assistência Social os relatórios trimestrais anuais de atividades de execução físico-financeira a título de prestação de contas. 53. Compor instâncias de pactuação e negociação do SOS. 54. Estimular a mobilização e organização de usuários e trabalhadores do SOS para a participação de instâncias de controle sociais da política de assistência social. 55. Instituir planejamento contínuo e participativo no âmbito da política de assistência social. 56. Dar publicidade no dispêndio de recursos públicos destinados à assistência social. 57. Submeter trimestralmente de forma sintética, anualmente de forma analítica, os relatórios de execução orçamentária financeira do Fundo Municipal de Assistência Social, apreciação do CMSA. Seção 4 do Plano Municipal de Assistência Social. Artigo 18. O Plano Municipal de Assistência Social é um instrumento de planejamento estratégico que contempla a proposta para execução e monitoramento da política de assistência social no âmbito do município de Capão da Canoa. Parágrafo 1º. A elaboração do Plano Municipal de Assistência Social dar-se-á a cada 4 anos, coincidindo com a elaboração do Plano Plurianual e contemplará 1. Diagnóstico socioterritorial. 2. Objetivos geral e específico. 3. Diretrizes e prioridades deliberadas. 4. Ações estratégicas para sua implementação. 5. Metas estabelecidas. 6. Resultado de impacto esperado. 7. Recurso material, humano e financeiro disponível e necessário. 8. Mecanismos de fontes de financiamento. 9. Indicadores de monitoramento e avaliação. E 10. Cronograma de execução. Parágrafo 2º. O Plano Municipal de Assistência Social, além de estabelecido no parágrafo anterior, deverá observar 1. As deliberações de conferência de assistência social. 2. Metas nacionais e estaduais pactuadas que expressam compromisso para o aprimoramento dos SUAS. 3. Ações articuladas em intersetoriais. Das instâncias de articulações pactuadas nas deliberações do SUAS, seção 1. Do Conselho Municipal de Assistência Social. Artigo 19. Fica instituído o Conselho Municipal de Assistência Social, o CMSA do município de Capão da Canoa, órgão superior de deliberação colegiada de caráter permanente e composição paritária entre governo e sociedade civil vinculado à Secretaria de Assistência e Exclusão Social, o SAIS, cujos membros nomeados pela Prefeitura têm mandato de 2 anos, permitida a única recondução por igual período. Parágrafo 1º. O CMAS é composto por 10 membros e respectivos suplentes, indicados de acordo com os critérios seguintes. Primeiro, 5 representantes dos governamentais. 2. 5 representantes da sociedade civil, observadas as resoluções do Conselho Nacional de Assistência Social, dentre os representantes dos usuários de organizações de usuários das entidades, organizações de assistência social e dos trabalhadores do setor escolhido, em fórum próprio de fiscalização do Ministério Público. Parágrafo 2º. Considerando-se para fins de representação do Conselho Municipal segmentos. 1. De usuários aqueles vinculados aos serviços, programas, projetos e benefícios da política de assistência social organizados sob diversas formas em grupos que têm como objetivo a luta por direitos. 2. De entidades, organizações de usuários aqueles que têm entre seu objetivo a defesa de garantia de direitos de indivíduos e grupos vinculados à política de assistência social. 3. De trabalhadores, legitima todas as formas de organização de trabalhadores do setor, como ações de trabalhadores, sindicatos, federações, conselhos regionais de profissões regulamentadas, as formas de trabalhadores que defendem e representam
os interesses dos trabalhadores da política e assistência social. Parágrafo 3º. Os trabalhadores investidos de cargo de direção ou chefia, seja do âmbito da gestão de unidades públicas, estatais, de entidades e organizações de assistência social, não serão considerados representantes de trabalhadores do âmbito do Conselho. Quarto. O CMAS é presidido por um de seus integrantes eleitos entre seus membros pelo mandato de 2 anos, permitida a única recondução por igual período. Parágrafo 5º. Deve-se observar que cada mandato é alternância entre representantes da sociedade civil, do governo de presidente e vice-presidente do Conselho Municipal de Assistência Social. Parágrafo 6º. O CMAS contará de uma secretaria executiva e auxiliar administrativa, o qual terá sua estrutura disciplinar em ato do executivo. Artigo 20. O CMAS reunir-se-á ordinariamente uma vez ao mês e extraordinariamente sempre que necessário em nossas reuniões deve ser aberta ao público, com pauta e datas previamente divulgada e funcionará de acordo com o regimento interno. Parágrafo único. O regimento interno definirá também os quóruns mínimos para o caráter deliberativo das reuniões do plenário para questões de suspensa, perda de mandatos ou falta. Artigo 21. A participação do Conselho do CMS é de interesse público e relevante no valor social e não será remunerada. Artigo 22. O controle social do SOAS do município efetiva-se por intermédio do Conselho Municipal de Assistência Social e das Conferências Municipal de Assistência Social, além de outros fóruns de discussão de sociedade civil. Artigo 23. Compete ao Conselho Municipal de Assistência Social, primeiro, elaborar, aprovar e publicar seu regimento interno. 2. Convocar a Conferência Municipal de Assistência Social, acompanhar a execução de suas deliberações. 3. Aprovar a Política Municipal de Assistência Social em consonância com as diretrizes da Conferência da Assistência Social. 4. Apreciar e aprovar propostas parlamentares em consonância com as diretrizes da Conferência Municipal da Política Municipal de Assistência Social. 5. Aprovar o Plano Municipal de Assistência Municipal apresentado pelo órgão gestor da assistência social. 6. Aprovar o plano de capacitação elaborado pelo órgão gestor. 7. Acompanhar o cumprimento das metas nacionais, estaduais e municipal do Pacto de Aprimoramento da Gestão do SOAS. 8. Acompanhar e avaliar a realização de gestão do programa do Bolsa Família. 9. Normatizar ações regulares e prestação de serviços de natureza pública e privada no campo da assistência social no âmbito social local. 10. Apreciar e aprovar informações da Secretaria Municipal de Assistência Social inseridas no Sistema Nacional e Estadual de Informações referente ao planejamento do uso de recursos de confinamento e a prestação de conta. 11. Apreciar dados e informações inseridas na Secretaria Municipal de Assistência Social, unidades públicas e privadas na assistência social, nos sistemas nacionais e estaduais da coleta de dados e informações sobre o Sistema Municipal de Assistência Social. 12. Alimentar o Sistema Nacional e Estadual de coleta de dados e informações sobre o Conselho Municipal de Assistência Social. 13. Zelar pela efetivação do SOS no município. 14. Zelar pela efetivação e participação da população na formação da política de controle e implementação. 15. Deliberar sobre prioridades e metas de desenvolvimento do SOS em seu âmbito de competência. 16. Estabelecer critérios de prazo para a concessão de benefícios eventuais. 17. Apreciar e aprovar propostas orçamentárias de assistência social a serem encaminhadas pela Secretaria Municipal de Assistência Social em consonância com a Política Municipal de Assistência Social. 18. Acompanhar, avaliar a fiscalização de gestão de recursos, bem como os ganhos sociais e desempenho de serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais do SOS. 19. Fiscalizar a gestão e execução dos recursos dos índices de gestão descentralizados do programa Bolsa Família e do índice de gestão descentralizado do Sistema Único de Assistência Social. 20. Planejar e deliberar sobre a aplicação dos recursos destinados a entidades, atividades de apoio técnico operacional. 21. Participar da elaboração do plano plurianual da Lei de Diretivas Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual no que se refere à assistência social, bem como do planejamento da aplicação dos recursos destinados às ações de assistência social, tanto dos recursos próprios quanto dos oriundos do Estado e da União, alocados no FMAS. 22. Aprovar o aceite da expansão dos serviços, programas e projetos socioassistenciais e objetos de confinamento. 23. Orientar e fiscalizar o FMAS. 24. Divulgar o Diário Oficial Municipal e outros meios de comunicação todas as suas decisões na forma de resoluções, bem como deliberações acerca da execução orçamentária e financeira do FMAS e os respectivos pareceres emitidos. 25. Receber, apurar e dar devido prosseguimento às denúncias. 26. Estabelecer articulações permanentes com os demais conselhos de políticas públicas, setoriais e conselhos de direitos. 27. Realizar inscrições das entidades e organizações de assistência social. 28. Notificar fundamentalmente entidades e organizações de assistência social no caso de indeferimento do requerimento de inscrição.
29. Fiscalizar entidades de organização de assistência social. 30. Emitir resolução contra suas deliberações. 31. Registrar em atas as reuniões. 32. Instituir comissões e convidar especialmente sempre as que fizerem necessário. 33. Avaliar e elaborar parecer sobre prestações de contas dos recursos repassados ao município. Artigo 24. O CMSA deverá planejar suas ações de forma a garantir a consecução das suas atribuições no exercício de controle social primado pela efetividade e transparência da sua atividade. Parágrafo único. O planejamento das ações do Conselho deve orientar a construção do orçamento da gestão de assistência social para o apoio financeiro e técnico das funções do Conselho. Da Conferência Municipal de Assistência Social. Artigo 25. A Conferência Municipal de Assistência Social é uma instância periódica de debate, informação e avaliação de políticas públicas de assistência social e definição de diretrizes para o aprimoramento do SOS com a participação de representação do governo e da sociedade civil. Artigo 26. A Conferência Municipal de Assistência Social deve observar as seguintes diretrizes. 1. Divulgação ampla e prévia dos documentos convocatórios, especificamente objetivo, prazo, responsável pelas fontes de recursos, comissão organizadora. 2. Garantir diversidade de sujeitos, participação inclusiva e acessibilidade das pessoas bem como deficiência. 3. Estabelecimento de critérios e procedimentos para a designação de delegados governamentais e para a escolha de delegados da sociedade civil. 4. Publicidade de seus resultados. 5. Determinação de modelos e acompanhamento de suas deliberações. 6. Articulação com a Conferência Estadual e Nacional de Assistência Social. Artigo 27. A Conferência Municipal de Assistência Social será convocada ordinariamente a cada 4 anos pelo Conselho Municipal de Assistência Social e extraordinariamente a cada 2 anos, conforme deliberação e maioria dos membros do Conselho. Participação do usuário. Artigo 28. É condição fundamental para ajudar o exercício de controle social e garantir o direito socioassistencial da estímulo e participação dos protagonistas dos usuários do Conselho de Conferência Municipal de Assistência Social. Parágrafo único. Os usuários serão sujeitos a direitos e públicos da política assistencial social. Seus representantes e os representantes de organização de usuários são sujeitos coletivos expressos de diversas formas de participação, nos quais esteja caracterizado o seu protagonismo direto enquanto usuário. Artigo 29. O estímulo à participação dos usuários pode se dar a partir de articulações com movimentos sociais populares de apoio à organização de diversos espaços, tais como fóruns de debate, audiência pública, comissão de bairro, coletivo de usuários junto aos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais. Parágrafo único. São estratégias para garantir a presença dos usuários, dentre outras, planejamento do Conselho e dos órgãos gestor, ampla divulgação do processo das unidades, prestadores de serviços de centralização do controle social por meio de comissões regionais ou locais. Da representação dos municípios nas instâncias de organização e pactuação do SOS. Artigo 30. O município é representado nas comissões intergestores, bipartite, CIP e tripartite, CIT, em instância de organização e pactuação dos aspectos operacionais de gestão e organização do SOS, respectivamente no âmbito estadual e nacional pelo Colegiado Estadual dos Gestores Municipais de Assistência Social e pelo Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social. Parágrafo 1º. O COGEMAS e COEGEMAS constituem entidades sem fim lucrativo e representam as secretarias municipais de assistência social declaradas de utilidade pública e relevante função social, onerando o município quando as suas associações a fim de garantir direitos e deveres dos associados. Parágrafo 2º. O COEGEMA poderá assumir outras denominações a depender das especificidades regionais. Capítulo 5º. Os benefícios eventuais do serviço dos programas de assistência social e dos projetos dos enfrentamento da pobreza. Seção 1. Dos benefícios eventuais. Artigo 31. Os benefícios eventuais são provisões suplementares e provisórias prestadas aos indivíduos e às famílias em virtude de nascimento, morte, situações de vulnerabilidade temporária e calamidade pública na forma prevista na Lei Federal 8742 de 93, parágrafo 1. Não se inclui na modalidade de benefícios eventuais assistência social as provisões relativas a programas, projetos, serviços e benefícios vinculados no campo da saúde, da educação, da integração nacional, da habitação, da segurança alimentar e dos demais políticas públicas setoriais. Artigo 32. Os benefícios eventuais integram organicamente as garantias do SOS, devendo as suas prestações observar. Primeiro, não subordinação a contribuições prévias e vinculações a qualquer contrapartidas. 2. Desvinculação de comprovações complexas, vexatórias que estigmatizam os beneficiários. 3. Garantia de qualidade e prontidão das concessões de benefício.
4. Garantia de igualdade de condições de acesso a informações e a fruição dos benefícios eventuais. 5. Ampla divulgação dos critérios para sua concessão. 6. Integração das ofertas para os serviços socioassistenciais. Artigo 33. Os benefícios eventuais podem ser prestados na forma de bens de consumo ou prestações de serviço. No artigo 34, o público-alvo para acesso a benefícios eventuais deverá ser identificado pelo município a partir de estudos de realidade social e diagnóstico elaborado com o uso de informações disponibilizadas pela vigilância socioassistencial com vistas a orientar o planejamento da oferta. Subseção 1. Da prestação de benefícios eventuais. Artigo 35. Os benefícios eventuais devem ser prestados em virtude de nascimento, morte, vulnerabilidade temporária, calamidade pública, observadas as contingências de risco, perdas, danos que estão sujeitos os indivíduos e famílias. Parágrafo único. Os critérios de prazo para a prestação de benefícios eventuais devem ser estabelecidos por meio de resolução do Conselho Municipal de Assistência Social, conforme prevê o artigo 22, parágrafo 1º da Lei Federal 8.72, de 93. Artigo 36. O benefício prestado em virtude do nascimento deverá ser concedido, primeiro, a genitora que comprove residir no município. 2. A família do nascituro, caso a mãe esteja em possibilidade de requerer o benefício ou tenha falecido. 4. Deve ser o terceiro. A genitora atendida ou acolhida na unidade de referência do SOS. Parágrafo único. O benefício eventual por situação de nascimento poderá ser concedido na forma de pecúnia ou bens de consumo ou em ambas as formas conforme a necessidade do requerente e disponibilidade da administração pública. Artigo 37. O benefício prestado em virtude da morte deverá ser concedido com o objetivo de reduzir a vulnerabilidade provocada por morte do membro da família e tem por objetivo atender a necessidade urgente da família para enfrentar a vulnerabilidade advindas da morte de um dos seus provedores do membro. Parágrafo único. O benefício eventual por morte poderá ser concedido conforme a necessidade do requerente e o que indicar o trabalho social da família. Artigo 38. O benefício prestado em virtude de vulnerabilidade temporária será destinado à família e ao indivíduo visando minimizar situações de risco, perdas e danos decorrentes de contingências sociais e deve integrar a oferta de serviços socioassistenciais, buscando o fortalecimento dos vínculos familiares e inserção comunitária. Parágrafo único. O benefício será concedido na forma de bens de consumo, serviço em caráter temporário, sendo a duração definida de acordo com o grau de complexidade da situação de vulnerabilidade e risco pessoal da família e indivíduo identificados no processo de atendimento do serviço. Artigo 39. A situação de vulnerabilidade temporária caracteriza pelo advento de risco, perdas e dano à integridade pessoal, assim estendido. 1. Risco, ameaça de sérios padecimentos. 2. Perdas, privações de bens de segurança material. 3. Danos, agravos sociais. Parágrafo único. Os riscos, perdas e danos podem decorrer de: primeiro, ausência de documentações. 2. Necessidade de mobilidade interurbana para garantia de acesso a serviços não oferecidos no município. 3. Ocorrência de violência física, psicológica, exploração sexual no âmbito familiar ou ofensa à integridade física do indivíduo. Perda substancial ocasionada pela ruptura dos vínculos familiares e comunitários. 6. Processo de reintegração familiar da comunidade de pessoas idosas com deficiência ou em situação de rua, criança, adolescente e mulher em situação de violência e família que se encontra em cumprimento de medidas protetivas. 7. Ausência de limitação de autonomia, de capacidade de condição ou de meios próprios da família para prover as necessidades alimentares de seus membros. Artigo 40. Os benefícios eventuais prestados em virtude de desastre ou calamidades públicas constituem-se em provisão suplementar provisória de assistência social para garantir o meio necessário à sobrevivência da família e do indivíduo com o objetivo de assegurar a dignidade e reconstrução de autonomia familiar e processual. Artigo 41. A situação de calamidade pública e desastre caracteriza por eventos anormais decorrentes da baixa ou alta temperaturas, tempestades, enchentes, secas, inversões térmicas, desabamento, incêndios, epidemias, nas quais causam sérios danos à comunidade afetada, inclusive assegurando sobre a vida de seus integrantes e as outras situações imprevistas decorrentes de casos fortuitos. Parágrafo único. O benefício será concedido na forma de bens de consumo em caráter provisório e suplementar mediante com o grau de complexidade de atendimento, de vulnerabilidade e risco pessoal das famílias e indivíduos afetados. Artigo 42. Ato normativo ditado pelo Poder Executivo, o município disporá sobre
Procedimentos e fluxos de oferta na prestação de benefícios eventuais. Subseção 2. Dos recursos orçamentários para oferta de benefícios eventuais. Artigo 43. As despesas decorrentes da execução de benefícios eventuais serão providas por meio de doações orçamentárias do Fundo Municipal de Assistência Social. Parágrafo único. As despesas com benefícios eventuais devem ser previstas anualmente na Lei Orçamentária Anual do Município, LOA. Seção 2. Dos serviços. Artigo 44. Serviços sociais assistenciais são atividades continuadas que visem a melhoria de vida da população e cujas ações voltadas para necessidades básicas observem os objetivos, princípios e diretrizes estabelecidas na Lei Federal 8.752 de 1993 e na Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais. Seção 3. Dos programas da assistência social. Os programas de assistência social compreendem ações integradas e complementares com objetivos, tempo e área de abrangente definidos para qualificar, incentivar e melhorar os benefícios e serviços assistenciais. Parágrafo 1º. Os programas serão definidos pelo Conselho Municipal de Assistência Social, obedecendo à Lei Federal nº 8.742 de 1993 e as demais normas gerais do SUAS, com prioridade para a inserção profissional e social. Parágrafo 2º. Os programas voltados para o idoso e a integração de pessoas com deficiências serão devidamente articulados com o benefício de prestação continuada estabelecido no artigo 20 da Lei Federal nº 8.742 de 1993. Artigo 46. Seção 4. Projeto de enfrentamento à pobreza. Artigo 46. Os projetos de enfrentamento da pobreza compreendem a instituição de investimento econômico e social nos grupos populares, buscando subsidiar financeira, tecnicamente, iniciativas que lhe garantam meios, capacidade produtiva e de gestão para melhorias de condições gerais de subsistência, elevação do padrão de qualidade de vida, preservação do meio ambiente e sua organização social. Seção 5. Da relação com entidades e organizações de assistência social. Artigo 47. São entidades ou organizações de assistência social aquelas sem fins lucrativos que, isolada ou cumulativamente, prestam atendimento e assessoramento aos beneficiários abrangidos pela Lei Federal nº 8.742 de 1993, bem como as que atuam na defesa e garantia de direitos. Artigo 48. As entidades e organizações de assistência social e serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais deverão ser inscritos no Conselho Municipal de Assistência Social para que obtenham autorização de funcionamento no âmbito da Política Nacional de Assistência Social, observados os parâmetros nacionais de inscrição definido pelo Conselho Nacional de Assistência Social. Artigo 49. Constituem critérios para a inscrição das entidades ou organizações de assistência social, bem como dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais. Inciso 1º. Executar ações de caráter continuado permanente planejado. Inciso 2º. Assegurar que os serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais sejam ofertados na perspectiva de autonomia e garantia de direito dos usuários. Terceiro, garantir a gratuidade e a universalidade em todos os serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais. Quarto, garantir a assistência dos processos participativos dos usuários na busca do cumprimento da efetividade na execução de seus serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais. Artigo 50. As entidades e organizações de assistência social no ato de inscrição demonstrarão, inciso 1º, ser pessoa jurídica de direito privado devidamente constituída. Segundo, aplicar suas rendas, seu recurso e eventual resultado integralmente no território nacional e na manutenção e no desenvolvimento de seus objetivos institucionais. Terceiro, elaborar plano de ação anual. Quarto, ter expresso em seu relatório de atividades. A linha A, finalidade estatutária. B, objetivo. C, origem de recursos. D, infraestrutura. E, identificação de cada serviço, programa, projeto e benefício socioassistencial executado. Parágrafo único. Os pedidos de inscrição observarão as seguintes etapas de análise. Inciso 1º, análise documental. Segundo, visita técnica quando necessária para subsidiar a análise do processo. Terceiro, elaboração de parecer da comissão. Quarto, pauta, discussão e deliberação sobre os processos em reunião plenária.
Quinto, publicação de decisão plenária. Sexto, emissão de comprovante. Sétimo, notificação à entidade ou organização de assistência social por ofício. Capítulo 6º. Mas essa aqui, então, daí. Do financiamento da Política Municipal de Assistência Social. Artigo 51. Financiamento da Política Municipal de Assistência Social é previsto e executado através dos instrumentos de planejamento orçamentário municipal que se desdobram no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual. Parágrafo único. O orçamento de assistência social deverá ser inserido na Lei Orçamentária Anual, devendo os recursos alocados no Fundo Municipal de Assistência Social serem voltados à operacionalização, prestação, aprimoramento e viabilização dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais. Artigo 52. Caberá ao órgão gestor da assistência social responsável pela utilização dos recursos do respectivo Fundo Municipal de Assistência Social, o controle e o acompanhamento dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais por meio dos respectivos órgãos de controle, independente de ações do órgão repassador de recursos. Parágrafo único. Os entes transferidores poderão requisitar informações referentes à aplicação de recursos oriundos do seu Fundo de Assistência Social para fim de análise e acompanhamento de sua boa e regular utilização. Seção 1. Do Fundo Municipal de Assistência Social. Artigo 53. Fica criado o Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo Público de Gestão Orçamentária, Financeira e Contábil, com o objetivo de proporcionar recursos para confinanciar a gestão, serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais. Artigo 54. Constituirão receitas do Fundo Municipal de Assistência Social. Inciso 1º. Recursos provenientes de transferência dos Fundos Nacional e Estadual de Assistência Social, segundo dotações orçamentárias do município e recursos adicionais que a lei estabelecer no transcorrer de cada exercício. Terceiro, doações, auxílios, contribuições, subvenções de organizações internacionais e nacionais, governamentais e não governamentais. Quarto, receitas de aplicação financeira de recursos do fundo realizadas na forma da lei. Quinto, as parcelas do produto de arrecadação de outras receitas próprias oriundas de financiamento das atividades econômicas de prestação de serviços e outras transferências que o Fundo Municipal de Assistência Social terá direito a receber por força de lei e de convênio no setor. Sexto, produtos de convênios firmados com outras entidades financiadoras. Sétimo, doações em espécie feitas diretamente ao fundo. Oitavo, outras receitas que venham ser legalmente instituídas. Parágrafo 1º. Dotação orçamentária prevista no Fundo Municipal de Assistência Social será automaticamente transferida à sua conta, tão logo sejam realizadas as receitas correntes. Segundo, os recursos que compõem o fundo serão depositados em instituições financeiras oficiais em conta especial com a denominação Fundo Municipal de Assistência Social, FAMAS. Terceiro, as contas recebidas dos recursos cofinanciamento federal de ações socioassistenciais serão abertas no Fundo Nacional de Assistência Social. Artigo 55. O FMAS será gerido pela Secretaria de Assistência e Inclusão Social, SAIS, sob a orientação e fiscalização do Conselho Municipal de Assistência Social. Parágrafo único. O orçamento do Fundo Municipal de Assistência Social, FAMAS, integrará o orçamento da Secretaria Municipal de Assistência Social. Artigo 56. Os recursos do Fundo Municipal de Assistência Social, FMAS, serão aplicados em, inciso 1º, financiamento total ou parcial dos programas, projetos e serviços de assistência social, desenvolvimento da Secretaria Municipal de Assistência Social ou por órgão conveniado. 2. Em parcerias entre poder público e entidades das organizações de assistência social para a execução de serviços, programas e projetos assistenciais específicos. 3. Aquisição de material permanente de consumo e de outros insumos necessários ao desenvolvimento das ações socioassistenciais. 4. Construções, reforma, ampliação, aquisição e locação de imóveis para prestação de serviços de assistência social. 5. Desenvolvimento de aperfeiçoamento de instrumentos de gestão, planejamento, administração e controle das ações da assistência social. 6. Pagamento dos benefícios eventuais conforme dispositivo no inciso 1 do artigo 15 da Lei Orgânica da Lei Federal 8.742 de 1993. Artigo 57. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Valdomiro de Matos Novasco, Prefeito Municipal, exposição de motivos ao projeto de lei. Trata o presente projeto de lei da implementação do Sistema Único de Assistência Social, SUAS, no município de Capão da Canoa. A Constituição Federal de
e 88 reconhece as políticas sociais como políticas públicas, demarcando uma mudança de paradigma em relação ao padrão histórico, sendo fundamental destacar a ampliação dos direitos sociais e o reconhecimento da assistência social como política pública de seguridade social, dever do Estado e direito do cidadão que dela necessitar. Artigo 194 da Constituição Federal caracteriza a Seguridade Social como conjunto integrado das ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinada a assegurar saúde, providência e assistência social. Observa-se que a Seguridade Social é composta a partir da fixação de um conjunto de necessidades que são consideradas básicas para a sociedade. Nessa linha, a Constituição Federal construiu o tripé composto em igualdade de condições pelas políticas públicas de saúde, previdência social e assistência social. A assistência social encontra-se delineada no artigo 203 da Constituição Federal como aquela proteção devida a quem dela necessitar, independentemente da contribuição à Seguridade Social. Em 1993, com a edição da Lei Federal 8.742, de 7 de dezembro de 1993, denominada Lei Orgânica da Assistência Social, LOAS, organizou-se a assistência social por meio de um sistema descentralizado e participativo denominado Sistema Único da Assistência Social, SUAS, o qual é integrado entre os entes federativos, conselhos de assistência social e as entidades de organização e de assistência social. Importante destacar que em 2011, com a edição da Lei número 12.435, de 6 de julho de 2011, que promoveu alterações substanciais à LOAS, o sistema descentralizado de participação que organiza a assistência social para ser reconhecido como lei, como SUAS, Sistema Único da Assistência Social. Nesse sentido, é de fundamental importância a regulamentação da política pública da assistência social pelos demais entes federativos, a fim de alcançarmos a concretude desse direito fundamental. Assim, o presente projeto de lei tem por objetivo implantar os SUAS respeitados por certo a autonomia política e administrativa advindos da Constituição Federal, conforme dispõe o artigo 18. Desse modo, cabe a cada ente organizar a assistência social por meio do sistema descentralizado e participativo denominado SUAS, de acordo com sua competência e sua consonância com a Constituição Federal e as normas gerais exaradas pela União, de forma a otimizar os recursos materiais e humanos, além de possibilitar a prestação de serviços, benefícios, programas e projetos de assistência social com melhor qualidade à população. Assim sendo, considerando que o expediente já foi devidamente analisado pela Secretaria da Assistência e Inclusão Social, bem como pelos seus mais diversos setores dos departamentos que ele concordando, encaminho o presente projeto de lei a Vossa Excelência, solicitando a apreciação e votação. Capão da Canoa, 7 de novembro de 2016, Valdomiro de Matos Novasco, prefeito municipal. Bem, terminando a leitura do dia, esse espaço está à disposição, com oradores inscritos, à disposição para os líderes de bancada. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, então vamos à ordem do dia. A proposição aí, Maria. Senhor presidente, está em pauta de votação projeto de lei 041/2016, que já foi lido, já foi tornado público e os pareceres são favoráveis, tanto da comissão quanto do parecer jurídico. Eu faço a proposição que seja lido somente a ementa e seja dispensada a leitura dos pareceres. Está em discussão a proposição do vereador João Marino Machado. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores concordar, permaneçam como estão. Está aprovado, vereador, assim será feito. Projeto de lei 041/2016, que altera a linha A do parágrafo 3º do artigo 8º, da linha D, do artigo 14 do caput do artigo 20 da Lei Municipal 2767, de 24 de dezembro de 2010. Discussão projeto 41/2016. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores concordar, permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade. Senhores vereadores, só lembrando da audiência da LOA, quinta-feira, dia 24 de novembro, às 15 horas. O presidente da comissão, o vereador Sérgio Oliveira. Então, só para fazer a lembrança, senhores vereadores,
desse dia importante. Não havendo mais nada... Senhor presidente, questão Pois que- não, vereador Ademar. Só passou batido. Eu queria pedir que a casa enviasse votos de pesares à senhora Judite Pereira Neto, que é a mãe do seu Chico, Bem lembrado, vereador. Tá. Bem lembrado. e Nossos votos, de pesares. para a dona a senhora Naura Bresolim, que é a sogra do Hélio ali da Madeireira Rudá, Perfeito. que faleceu ontem, foi enterrada hoje. Queria que a casa enviasse os votos de pesares dos familiares. A Sueli já está providenciando, né, Sueli? Então, e assim será feito. Nossos votos de pesares, então, para as famílias. Uma boa noite a todos. Prometemos voltar aqui na próxima segunda-feira.